a casa de oração, que nos acolhe, e a espiritualidade amiga desta casa, que nos intui, que nos ampara, que nos protege, porque sozinhos nós não somos capazes, não, né? A gente faz muito pouco, mas com o auxílio desses amigos, abnegados amigos, protetores dessa casa, é que nós conseguimos fazer alguns passos, né? E porque somos teimosos também. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de algo que é muito interessante no meio espírita, que é a cura pelo espiritismo. Mas o espiritismo cura? Né? Como é que é isso? Como é que fica essa questão da cura pelo espiritismo? Ora, nós recebemos uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que nós faríamos o que ele estava fazendo e muito mais. Não foi? Foi isso que ele nos disse. Então, mas por que é que nós ainda caminhamos com tanta dificuldade? Né? Por que é que nós ainda não temos a maturidade para fazer o que Jesus disse que faríamos? Mas será que nós não fazemos? Né? Nesta casa tem uma sala de passe, tem os passistas, tem vários passistas aqui, né? E vamos ver um pouquinho como é que essa coisa se dá. Eu tomei como base, estudando o livro do Joaquim Bueno Neto, que já esteve nessa casa fazendo palestra, hoje ele já está no 4º livro, e um livro dele que chama As Curas de Jesus. Neste livro ele faz várias reflexões, não só colocando as curas, como também reflexões em torno das obras, né? Principalmente Caibar Schutel, né? Joana de Ângeles, e Joaquim mesmo, né? Que não é um livro psicográfico, é um livro dele mesmo, mas ele vai costurando todas as obras. Então é um livro muito gostoso de ler, é da Casa UID, né, que é o Instituto de Divulgação Espírita, e o livro não é caro, bem baratinho, não estou ganhando nada não, estou dizendo só porque foi nele que eu me inspirei. Por quê? Vamos ver. Jesus, nas suas pregações, certo dia ele sai de uma sinagoga em Cafarnaum e vai caminhando a pé até a casa da sogra de Pedro, né? Vai caminhando até a casa da sogra de Pedro. E nessa caminhada, Jesus, chegando à casa, e quem narra essa passagem? Mateus, Lucas, Marcos, né? E todos eles narram, assim, com um pouquinho mais de extensão, outros com um pouquinho menos. Mateus, especificamente, ele vai narrar em 2 versículos do capítulo 8, o versículo 14 e o versículo 15. Então ele diz assim, quando ele chega à casa de Pedro, vocês talvez não identifiquem muito bem a imagem, mas aí ele chega, a sogra de Pedro está acamada, está deitadinha ali com febre alta. Assim diz Lucas, né? Lucas era um médico, então ele já detecta pela descrição, porque Lucas não viveu com Jesus. Lucas não fez caminhada com Jesus. Quando Lucas chega à Palestina, Jesus já havia morto há 3 anos. Mas tudo que Lucas escreveu foi através de entrevistas, de conversa com os discípulos, com Maria, né? Com outras mulheres seguidoras de Jesus. Então, nós optamos por Mateus, porque na Casa Paula Vitor nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós focamos em Mateus, porque Mateus trabalha praticamente com a mais pura filosofia religiosa. Não que os outros não façam, mas Mateus é mais completo.
Então ele diz assim: e tendo chegado Jesus à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Lucas é que fala febre alta, Mateus não fala. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E ela se levantou e se pôs a servi-lo, ou a servi-los. Então o que nós vamos observar? Aí é um fenômeno de cura, né? A cura pela impostação das mãos, a toda a energia, todo o fluido benéfico que Jesus aspergia o tempo todo. Mas não só isso, a vibração dos outros discípulos que ali estavam também, para que ela se curasse, e a vontade dela. Tanto que ela levantou-se rapidamente para servi-los, porque eles vinham de um dia caminhando a pé, estavam com fome, né? E olha que interessante. Então, a partir desta cura de Jesus, narrada em diversos livros, foi que eu disse, eu quero falar sobre este tema. Mas as curas de Jesus nós já conhecemos. Jesus curou a todos? Não. Todos que Jesus curou permaneceram curados? Não também. Por quê? Será que o ser humano já mudou? Será que nós, 2000 anos depois, já mudamos? Já temos outra postura? Porque quando Jesus curava, ele falava assim, tua fé te curou. Vá, não peques mais. Ou, quando era caso de lepra, ele falava, vá, né, até o templo, se apresente. Porque ao apresentar-se, ele já poderia despojar-se de um manto que o leproso era obrigado a usar, dizendo, escrito no manto, sou impuro, ou seja, sou um leproso. Hoje, não existe mais a lepra, não existe com esse nome, mas existe a hanseníase, né? E ela é totalmente tratável, em alguns casos até curável, mas é tratável e a pessoa vai levar uma vida normal. Mas naquela época, assim, não era, era muito difícil, muito triste, porque as pessoas todos corriam deles. Então Jesus curou a muitos. Mas, vamos ver aqui, então trazendo toda essa evolução, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, a cura pelo Espiritismo. Né? Olha lá, esta casa é uma casa de paragem, mas é uma casa de cura, porque aquele que aqui para, porque está buscando o alívio para as suas dores, quer físicas, quer dores morais, né? Que eu acho que a dor moral dói mais do que a física, mas enfim, olha lá, a cura pelo Espiritismo. O Espiritismo não faz milagres, unicamente descobriu algumas das leis que regem, né, os fluidos e as aplica em benefício da humanidade sofredora. Então, o que é o passe magnético? Doação de fluidos, não é isso? Era exatamente isso que Jesus fazia, né? Às vezes impostando as mãos, às vezes em pensamento, né? Às vezes só no olhar. Assim como há o ar puro, balsâmico, que tonifica tudo, há também os fluidos puros que nos revigoram e os fluidos impuros que nos abatem. A ação dos fluidos sobre nós é contínua. Então, nós somos seres que captamos fluidos o tempo todo,
e aspergimos fluidos o tempo todo, né? Agora, se é bom ou ruim, tudo vai depender da escolha que fizermos. É nesse sentido que Jesus fala, vá, não peques mais. Ou seja, você curou desse mal que foi causado por determinadas situações, determinado comportamento, vai, não faça mais isso. Mas ele não dizia isso, ele só dizia, não peques mais. É? E aqui na casa espírita, como é que a coisa se dá? É? A pessoa vem, passa pelo tratamento, tantas semanas tomando passe, né? Aí vão para casa, é solicitado que faça o evangelho no lar, que a equipe espiritual desta casa estará velando e orando e aspergindo bons fluidos para que ele volte, retome, né, o seu equilíbrio psicossomático. Né? Nome grande e feio, né? Psicossomático. É que ele volte ao equilíbrio. Mas isso não significa que ele não deva procurar um médico se o mal for necessário, um médico, um tratamento medicamentoso. Porém, nós temos filósofos de 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. Eu estou falando aqui de uma coisa que aconteceu há 4.000 anos de nós, né? Sócrates dizia, aliás, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte histórica, nós temos lá algumas orientações de Sócrates, porque Sócrates foi o precursor, né, do Cristo, né? Precursor é aquele que vai à frente tapando os buracos para a carroça não quebrar o eixo. Então é aquele, o precursor. Ele foi o precursor da filosofia. Então ele dizia o seguinte, que os médicos não curam os homens porque estão preocupados com a cura do corpo físico. Quando a doença está no corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Vamos imaginar aqui que alguém aqui goste muito de fazer bolo, mas é muito. E tem aqueles ciúmes com as suas assadeiras, né? Não gosta que ninguém pegue nas assadeiras. Mas um dia lá alguém vai à sua casa e pede, fala assim, não, eu vou fazer um bolo para você. Mas a pessoa derruba a assadeira no chão e amassa um canto da assadeira. Faz o bolo, mas quando desenforma o bolo, aquele canto está amassado. Quer dizer, a assadeira foi maculada, está amassada, já não vai mais dar. Então, a forma está contaminada, está estragada. Se a forma está estragada, a forma vem estragada também. Se eu maculo o meu perispírito, vai ficar lá. Eu tenho que fazer alguma coisa para consertar, né? Às vezes a gente não conserta tudo nesta encarnação, vai carregar para outras encarnações. Ou já trazemos a forma amassada das encarnações anteriores, né? Também é válido. Só para vocês, eu contei essa passagenzinha da forma, só para vocês verem no concreto, né? Porque o subjetivo, falar de perispírito, falar de cura psicossomática, é assim, é coisa de Joana de Ângeles, né? Uma coisa um pouco mais complexa. Mas só para a gente trazer a medida aqui. Então, todos nós aspergimos. Lembra-se das benzedeiras? Hoje acho que não tem mais benzedeiras. O que eram as benzedeiras? As benzedeiras geralmente eram mulheres simples, homens simples também, porque eu conheci um benzedeiro fantástico. Naquela simplicidade, o que ela fazia? Pegava um copo com água, colocava ao lado da mãezinha que chegava lá com a criança, né? Fazia a prece, né? Pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade amiga que viesse em socorro naquele momento. E aí dava água para a pessoa beber, e a pessoa ia embora curada.
sarada. Eu fui vizinha por 30 anos de uma benzedeira. Gente, era um banquinho ali no quintal. Fazia fila para tomar passe com a dona Brasilina. E era assim, de uma simplicidade. E sabe por que as benzedeiras foram praticamente caçadas? Porque elas tinham a intuição de um chazinho de hortelã, de um chazinho de poejo, de qualquer outra erva, mas às vezes a pessoa era alérgica. E aí começou toda uma corrente de pesquisa, vigilância sanitária e tudo mais. Então essas pessoas não puderam mais aplicar o passe, né? Distribuir o seu fluido, combinado com os fluidos da espiritualidade e com a vontade daquela mãezinha, porque geralmente era uma mãezinha que chegava lá com a criança. Fica claro isso para vocês? Vocês reconhecem uma situação dessa? Quem é passista aqui? Não é? Só que hoje a gente não receita mais remedinho, né? Na sala de passe. Às vezes até dá vontade, mas a água fluidificada sim, porque ali vai estar todo o remedinho necessário. O pensamento é a força com a qual movimentamos os fluidos, atraindo-os e irradiando-os. Ah, mas pensamento? Gente, o pensamento tem a velocidade maior que a velocidade da luz. Piscou, pensou. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que diz assim, ali naquele capítulo do quanto ao divórcio, né? Olha, nós somos adúlteros a todo instante, né? Se não somos hoje, já fomos. Mas não é adúltero só no sentido da traição parental, não. Né? No passado, se fôssemos um açougueiro, um vendeiro, alterávamos, né? Muita coisa. Hoje a alteração vem com lei, com data, com nome, né? E a gente faz parte disso. Até uns dias atrás eu comprava um pacote de farofa que vinha 500 gramas, né? Por R$3.400, R$3,49. Hoje o mesmo pacotinho custa R$4,20, mas só vem 200 gramas, 300 gramas. É ou não é? Gente, isso não é adulterar? Isso é adulteração, né? Porque não mudou o preço. Ah, não, eu vou pôr menos, mas ele vai pagar menos. Não, ele paga o mesmo preço e leva menos. É até engraçado, né? Pensamentos, então, puros movimentam fluidos puros. Pensamentos impuros movimentam fluidos impuros. Tá? De quem? Só do médium passista? Não. De quem está recebendo. Porque muitas vezes nós vamos para a sala de passe sem estarmos preparados. Vamos envelopados com guarda-chuva. O que é um passe? 30 segundos, 40 segundos? Mas o pensamento ele é muito mais rápido. E às vezes está ali no passe, passa um pensamento atravessado, acabou. Acabou. Aquela ação já está comprometida, né? Aqui nós temos 4 passos, né? E eu vou ter que ler, porque eu não decorei tudo isso, não. Corro o risco de falar coisa errada. Então, etapas do mecanismo, doação e recepção. Então, nessa primeira imagem, nós temos aqui, sei que não dá para vocês verem agora, mas depois eu vou ampliar. Então, tem uma equipe espiritual, tá? Que associam suas emanações fluídicas ao do passista. Então, vocês estão na câmara de passe, você está lá no primeiro momento, fazendo a oração e a espiritualidade amiga envolvendo aquele ambiente, tá? Porque o trabalho ali é grande.
Em 30 segundos eles ligam o aparelho, desligam o aparelho, fazem inalação, fazem sucção. É muito rápido. Num segundo momento, nós temos aqui uma outra imagem. O passista absorve no seu perispírito e mescla de fluidos magnéticos espirituais. Então, espera aí. O passista tem aqui um espírito amigo, né? Doando suas energias. O passista está aqui também doando sua energia. E o que vai receber, né? O paciente está ali sentadinho. Tá? Então, qual é a função do passista? Ele é mais ou menos um coador de café, tá? Porque ele filtra, porque ele é o contato imediato, ele filtra todos os fluidos. Olha a responsabilidade de um passista, né? Com a sua alimentação, com o que pensa, com as suas palavras no dia todo. Não é só depois que cruza o portão da casa, agora eu tô santo, né? Pega a asinha que está dependurada lá, todos nós deixamos nossas asinhas dependuradas lá, veste a asinha, vem aqui, faz, participa do trabalho, vai embora, deixa a asinha ali, atravessa a rua, toma uma freada ou alguém fechou, pronto. Já deu o gatilho, você já vai abrir a boca, falar um monte de palavrão. Olha lá. Tá? Depois aqui nós temos uma outra imagem, né? O perispírito do paciente capta a energia. Deixa eu ver se mas não vai adiantar nada também eu usar o laser aqui, porque, ó, tô lendo aqui e a gente vai aqui. Aqui tem um grupo que está tomando, o paciente está acamado, o espírito está aqui e o encarnado está aqui aplicando o passe. Aqui nós já temos o quarto momento, que é o perispírito do paciente, então capta a energia que lhe é endereçada. Então o paciente capta a energia. Eu não sei se aqui acontece, mas às vezes a gente olha na sala de passe, tem passista em lágrimas. Mas aquilo ele não está chorando, como se diz assim, é um grau de elevação espiritual, né, que ele se emociona tanto que ele chora. Os plexos nervosos absorvem em energia, as do perispírito a distribuem para o corpo físico. Vamos ver como é que é isso. Essa aqui é a primeira imagem. Então nós temos aqui o quê? Olha, aqui há pessoas acamadas, tá? Então a gente observa. Aqui são os espíritos, aqui não dá para ver, mas ele está emanando para os encarnados os fluidos. Essa descrição vocês encontram no Livro dos Espíritos e na Gênese, no capítulo 14, que é o capítulo dos milagres segundo o Espiritismo. Tá? Veja que a Gênese ela vai tratar de milagres. Milagres e curas nós devemos observar como uma única ação. Vamos ver a próxima. Lembra que eu falei? Aqui então está quem? O espírito. Aqui está o passista. E aqui está o paciente. Ai, mas é nessa ordem? É nessa ordem. Há muito tempo atrás fazia-se passe de frente para o paciente. Hoje não mais. Porque para limitar o constrangimento. Porque no passado havia uns homens dirigentes nas casas de oração, os escritores, mas passista, a maioria eram mulheres, né? E a partir daí optou-se, não sei se foi através da federação, mas sei que há muito tempo atrás, a orientação da espiritualidade é que se definiu, também não sei como que a casa aqui aplica paz, se estou falando assim, né? Eu creio que até onde era de frente hoje não é mais, né? A gente já conversou para saber. A vontade do médium junto com a vontade do espírito curador, olha lá,
A vontade do médium, junto com a vontade do espírito curador, não bastam, se não houver a vontade do doente para auxiliar a cura. Tá? Então nós precisamos ter o médio está limpinho de espírito, tem que estar limpinho. Se ele tomou uma, ele não pode dar passe, ele não deve, né, dar passe. Se ele fez uma comida, um jantar muito pesado, ele não deve aplicar o passe. Por quê? Embora a sala de passe seja um lugar de muita proteção, mas existem os vampirismos que infiltram, né, e nós acabamos alimentando-os. Por isso que toda a pureza é necessária. Alguma pergunta até aqui? Estou chegando? Vocês estão conseguindo ver? Sentir? Então tá bom. Lembra-se que eu falei do plexo? Nós temos mais de 300 mil pontos de luz. Todos nós somos verdadeiros pirilampos. Alguém sabe o que é pirilampo? Eu usei hoje, eu uso sempre, mas é muito antigo, né? São os vagalumes. São aqueles bichinhos que têm luz, uma luzinha. Nós somos pirilampos. Nós brilhamos. E sabe quem falou que nós éramos luz? Jesus. Lá no capítulo 5, onde tem todas as bem-aventuranças, no versículo 13, Jesus falou assim para nós: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, no versículo 14. O que é ser a luz do mundo? É ter esse comprometimento. Deixe a sua luz brilhar. Brilhe a vossa luz. Quando entra na sala de passe, é só pirilampo ali, né? Todos lindos, maravilhosos, brilhando, saindo de suas mãos, chispas, né? Tenho certezas que os médiuns passistas sentem, é como se saísse das mãos. É tão grandioso, é tão maravilhoso. E eu escolhi então estes 7 pontos de energia, que André Luiz vai chamar de pontos de luz ou chakras, né? Porque essa descoberta não é de agora, não é do cristianismo, nem do espiritismo, é dos Vedas, né? Há muitos, 6.000 anos atrás, talvez até mais. Mas observe que o que me interessa aqui é essa primeira, ó, opa, essa aqui, ó, tá? Que é o coronário. Eu vou convidar todos vocês a fazer uma experiência agora. Coloquem suas mãos no topo da cabeça, bem sutilmente, e deixe sentir uma suave depressão, muito suave. E ela é quentinha, né? Se a sua não estiver quentinha, estiver apagada, vamos acender, tá? Ora, por quê? Através do coronário, você não vê uma aguinha para mim? Através do coronário, nós captamos, gente, é que a gente não enxerga, mas nós captamos mais de dezenas de milhares de partículas de energia por dia? Não, por segundo. Por isso nós somos sempre quentinho aqui e é um pouquinho mais. Tem uns que é menos, mas o meu é bem fundinho, viu? Acho que de tanto eu falar e colocar a mão aqui. Por quê? Olha essa perfeição. Gente, isso aqui é maravilhoso. A primeira vez que eu vi essa imagem, eu ainda era criança, eu chorei. Eu não sei se eu chorei, porque eu não me lembro, de medo, ou de saber que tudo isso aqui está dentro de mim, que tudo isso foi colocado de maneira tão precisa, e que cada órgão desse aqui tem uma função para me manter, nesse momento, falando aqui com vocês. É quase surreal, a gente não consegue nem imaginar. Quando a gente toca aqui do lado esquerdo, assim, bem delicadamente, a gente consegue pegar o nosso baço.
Ele não sai do lugar, ele está ali, né? E não é incrível? Tudo isso que está aqui é coordenado, direcionado por todos esses pontos de luz. O que me interessa aqui é o coronário, mas temos o frontal. Eu já falei aqui sobre o frontal há muitos anos, alguns anos atrás, não muito, né? Que se nós tocarmos aqui também, teremos uma leve depressão, que os hindus, né, chamavam do terceiro olho, porque é uma região assim, muito sensível. Mas também a gente não vai falar dele hoje não, que eu não teria tempo para isso. Depois a gente tem o laríngeo aqui, que é esse azul anil, né, que é essa região. Temos aqui depois o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico, que é o responsável por toda a reprodução humana, tá? Então os plexos nervosos absorvem o quê? As energias, os fluidos, bons e ruins. Quando é que eu adoeço? Quando eu capto fluidos bons ou quando eu entro numa onda de captar fluidos ruins? Fluidos ruins, exatamente. E é nesse momento que a gente machuca o nosso perispírito, né? Com ódio, com mágoa, com inveja, com orgulho, né? Com a concupiscência, palavrão, né? Concupiscência. É cobiçar o que não nos pertence, né? Então, a gente vai... Isso aqui é só 7 pontinhos. Mas nós temos assim, tem outras imagens que talvez a gente não consiga passar. Mas não tem problema. Estão vendo essa imagem? Vocês conseguem perceber? Tem aqui uma mão imposta, né? O quê? O Tony trouxe água para mim. E se eu estivesse em oração profunda, eu iria o quê? Fluidificar essa água. E nela, os espíritos amigos colocariam todos os remédios que eu estivesse necessitando naquele momento, tá? Então, é o passe à distância. Eu não sei se a casa tem o trabalho de fluidoterapia, que o grupo se reúne, né, em prece para aqueles que estão em tratamento, que estão frágeis, né? Então, fluidifica o quê? A água. Olha, fluidificação da água. Bom, eu creio que está já fluidificada, eu vou tomar porque está seca. Olha, em várias casas de oração, vamos supor, você vai num dia, deixa um bilhetinho com o nome de pessoas que estão doentinhos, que estão precisando, não podem vir à casa. Então escreve e deixa. Os médiuns passistas se reúnem num outro dia e vão ler aquelas mensagenzinhas. Só que aquela pessoa que deixou a mensagem, ela precisa ser avisada que, vamos supor, ela vem na segunda, deixa o bilhetinho, mas que na quarta, uma hipótese, tá? Seria o dia da fluidoterapia, ela deverá estar em casa, fazendo o evangelho com um copo de água. A espiritualidade amiga vai, mas como que vai? Como que eles sabem onde eu moro? Quando você está escrevendo, tem os secretários da espiritualidade ali, tudo digitando rapidinho. Vocês nem imaginam como que é a tecnologia. E na quarta-feira, o bonitinho, a bonitinha que estiverem lá com o copo d'água fazendo a prece, receberão a água fluidificada e estão no processo de cura. Essa é a cura pelo espiritismo. Não é só vir na casa, tomar um passe e ir embora. É fazer a sua parte. Né? Tá? Fé remove montanhas, mas precisa pegar a enxada e ir lá fazer alguma coisa, porque fé sem ação não é fé. Vamos caminhar. Esse é o fundamento da cura pelo espiritismo. Um espírito conhecedor dos métodos da cura espiritual pode injetar em um corpo doente um remédio em forma fluídica.
Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, mas eu estou com dor no joelho. Eu fui lá, o passista me aplicou um passe na cabeça, mas minha dor é no joelho. Tá. Quando você toma um analgésico, você está com dor no joelho, está com dor de cabeça, você não toma via oral? E o comprimido não vai... Esqueceu dos plexos, que vai distribuir tudo e vai levar as energias para onde for necessário? Você pode estar com dor no joelho, entrar arrastando na sala de passe e sair andando pleno, né? Sem nada. Por quê? Aqueles fluidos foi direto na sua necessidade. Porque você estava junto, trabalhando. Adoro essas cores, assim, adoro porque nós somos assim. Nós vivemos nesse universo de fluidos, né? Todo esse emaranhado fluido, de todas as cores. Aqui também essa imagem, né? Ela está refletindo exatamente os pontos de luz e como nós somos, nós vivemos aqui dentro. Existe uma foto, um processo chamado foto Kirlian, se eu não errei o nome, né? Kirlian. Olha, se você tiver com um câncer em algum lugar do seu corpo, ao tirar a foto, aquele lugar ficará branco, não tem vida. Olha aqui, que coisa fantástica, né? Só entrar na internet, viu gente? Isso está tudo na internet. Só entrar lá e buscar. A força que movimenta os fluidos é a força magnética, tanto mais forte quanto maior for a vontade do médium e a do espírito em realizarem a cura. Então perceba, segundo Terezinha de Oliveira, essas forças, elas se combinam de tal maneira, fazendo uma pressão, e o paciente, né, ele absorve, é como se fosse uma bomba calcante, né? Ela fala isso no livro dela, na coleção, primeiro livro. Todos já ouviram falar da Terezinha de Oliveira? Aqui? Fundadora do SEAC Campinas. Foi ela que organizou toda a documentação de Paula Vitor, isso há 60 anos atrás, né? Uma pessoa fantástica, tão grande quanto eu. Mas ela não usava salto para mudar a estatura dela, não. Muito graciosa. Então, a vontade do médium, aliada à vontade do espírito curador, condensam e dirigem o fluido curativo. O doente, pela sua vontade, atrai para si as irradiações, a irradiação fluídica, magnética, que o curará. No caso de testar o doente, no caso de estar o doente impossibilitado de ir, um familiar pode vir e solicitar o passe lá na casa dele. Ou um tratamento espiritual para uma criança, né? Vem os pais e solicitam, e começa um processo de tratamento de cura, né? Eu sei que essa casa é uma casa de acolhimento, mas toda casa que acolhe, ela acolhe quem está em sofrimento, em dor e precisa de cura. Então essa casa é de cura, né? Não é só de acolhimento, ela é de cura, né? Esse farol mostra para os sofredores, né, que aqui ele pode chegar, que aqui ele estará seguro. Os focos que produzem os fluidos impuros, causadores das doenças, estão localizados no perispírito. O mal, os vícios, as paixões inferiores, produzem manchas em nosso perispírito. Dessas manchas se originam focos de infecção que arruinarão nosso corpo nesta encarnação. Ou nas futuras encarnações. Né? Nas futuras encarnações. Por isso, qualquer um de nós pode estar com o seu perispírito manchado pelo péssimo modo de viver em encarnações passadas, ou pode manchá-lo agora, se não souber viver dignamente.
procurando-se a causa de uma moléstia e não a encontrando na vida presente, a origem estará em uma encarnação anterior. Então, quando Jesus falava, vá e não peques mais, é isso. Vá e mude de postura, mude as suas escolhas, né? Procure fazer escolhas com mais assertividade. Se você estiver em sintonia com a espiritualidade amiga, tratar bem o seu anjo guardião, você vai ter sempre intuições boas. Essas intuições boas, você vai levar para o seu perispírito somente coisas boas, né? O ódio. Nossa, o exercício do perdão é tudo. Estou terminando de ouvir, acho que muitos aqui também estão ouvindo, A Vida Continua, né? No vídeo, no livro áudio, mas eu já assisti o filme, gente, tem no YouTube, viu? Pode baixar no YouTube gratuitamente. Chama A Vida Continua. Conhecem? De André Luiz? Então ali no capítulo 21, 22, tem ali perdão. Aquelas pessoas só conseguirão resgatar todo aquele emaranhado de eventos, de dores, através do perdão. Se não houver o perdão, não será possível construir amor, né? Só o perdão nos liberta. A condição essencial para que um doente mereça a cura espiritual é que se moralize. Fácil, né? Muito fácil. Vocês já perceberam que tudo é nós? Nós. Por quê? Nós não temos o processo inteligente desenvolvido, né? E quando Deus foi questionado, ele disse, não, mas eles têm o livre-arbítrio. Pronto. Hoje nós tivemos um avanço tecnológico em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas científicas. Um desenvolvimento muito gigantesco. Quando que eu ia imaginar que eu entraria numa máquina, ou me colocariam numa máquina, iriam me olhar inteira, ver se os meus ossos estão gastos, se eu vou continuar andando? Quando? Né? Olha o avanço disso tudo. Hoje faz uma cirurgia por vídeo. Mas e a moral? Será que ela acompanhou o avanço tecnológico? Não. E o que é que vai fazer a transformação que o espírita tanto fala e tanto espera? Será que é a transformação tecnológica? O avanço tecnológico? Não. É o avanço e o desenvolvimento moral. Somente quando o homem tiver consciência, né, ele tiver consciência de construir um juízo de valor para poder saber escolher o que é bom e o que não é bom. Como é que ele vai adquirir esse juízo de valor? Se apropriando dos conhecimentos. Só o conhecimento vos libertará. E todas as casas espíritas colocam cursos e mais cursos à disposição. Precisamos estudar. Ah, mas quem estuda não erra? Erra sim, né? Erra. Todos nós somos sensíveis ainda, mas vamos errar menos. Com certeza, tá? Então, adotando hábitos de higiene física e mental. É legal ir para a academia? É necessário, porque com 73 anos sem academia não ia estar andando não, né? Então é necessário. É necessário o cuidado do corpo físico? É necessário. Mas o corpo espiritual, o espírito, a moral, esse desenvolvimento que é mais difícil, a gente está longe de conquistar. Procurando viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho, o doente extingue em seu perispírito os focos de impurezas que arruinaram a saúde do corpo. Nossa, vamos lá, gente, estou caminhando. Todos os espíritos encarnados e desencarnados irradiam constantemente fluidos. Isso é uma verdade, está lá no Livro dos Espíritos. Esses fluidos são tanto mais puros e poderosos quanto maior for o grau de adiantamento moral a que o espírito chegou. Os fluidos que um espírito assimila
guardam estreita relação com os pensamentos que habitualmente alimenta. Então, o que eu disse, o médium, ele está se preparando, ele vai aplicar passe hoje, ele já começa hoje mesmo agradecendo para a hora de dormir, que ele tenha uma boa semana, que Deus o ampare para que ele esteja pronto para a próxima semana aplicar o passe novamente. Esse texto, esse recorte, eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não gosto muito de citar páginas, porque dependendo da edição, dependendo da casa publicadora, se ela aumenta um pouquinho a letra, as páginas já não mais vão fazer sentido. A gente procura pelo assunto daí, né? O Mestre Jesus, sempre que auxiliava os enfermos do corpo, como da alma, tinha o cuidado de os advertir que não pecassem mais. Que é o quê? A mudança do comportamento. E esse pequeno texto aqui, eu tirei de um livro da Joana de Ângeles, que também é uma delícia de ler, já vou passar a bibliografia. A cura verdadeira, portanto, decorre do esforço que o paciente se empenhe em adquirir novos valores que o defendam de futuros sofrimentos. Desse modo, um impositivo compulsório para a autossuperação. Algo que é compulsório não tem escolha, tá? Amanhã eu começo, não é isso. Eu começo, já comecei ontem. É assim? Temos que começar ontem. Esse texto, então, como eu falei, né, que é da Joana, psicografia de Divaldo. Eu trouxe aqui a capinha dos livros. O Livro dos Espíritos, que a gente está sempre usando, porque eu gosto de falar da doutrina espírita, mas eu tenho que buscar, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então eu tenho que buscar Cristo, eu tenho que trazer os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Consolador prometido, não é? E aí a gente vai fechando com a Gênesis, né? Capítulos 13, 14 e 15 deve ser de cabeceira. Esses livros não são livros para a gente sentar e eu vou ler agora. Não faça isso, você vai odiar e não vai ler. Mas por assunto, eu quero ouvir o que a Idalina falou, eu quero ver lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, principalmente na Gênesis, no capítulo 14. E esse livro que eu falei que é delicioso, Sendas Luminosas, da Joana de Ângeles, pelo Espírito Joana de Ângeles. E esse aqui, esse daqui que eu falei para vocês, As Curas de Jesus, por Joaquim Bueno Neto. Consegui. Gente, muito obrigada, né? Eu peço desculpas a vocês, porque a gente dá um jeitinho de adaptar as coisas, né? Logicamente. Mas segundo o técnico aqui, ele vai fazer uma colagem, talvez, né? Fazer um filtro aí e vocês possam ter isso gravado, tá? Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. E eu espero que eu não tenha magoado ninguém, né? Que é isso, nós estamos aqui para servir. Para servir. Como é que eu vou servir? Seguindo os nossos instintos amorosos, buscando em Jesus, que é o nosso modelo e guia. Você quer que eu faça o encaminhamento para o passe? Que eu encerre a primeira parte? Posso? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada à diretoria desta casa, que nos oportuniza para estarmos aqui reunidos nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado ao mentor desta casa, nosso carinho eterno, e que todos possam ter uma semana abençoada, tendo sempre Jesus como modelo e guia. Que assim seja.